Fala pessoal, bem-vindos ao Divulga Psi. Se tu não teve marketing e vendas na tua graduação da psicologia, esse podcast com certeza é para ti. Eu sou o psicólogo Rômulo Soares e esse é o episódio 20 do podcast. Hoje eu quero falar para ti a respeito de comunicação. Será que o teu público entende o que tu diz? Isso é muito importante, eu vejo muitos erros acontecerem em função dessa comunicação. Então, bora pro conteúdo. Gurizada, o que seria uma comunicação efetiva, uma comunicação bem-sucedida? Bom, digamos que tu tem uma mensagem para comunicar e aí tu passa essa mensagem, beleza? Todo mundo me acompanhando? Tu precisa passar essa mensagem para alguém, ou seja, tu tem que ter um público para quem tu vai direcionar essa mensagem. E esse público não apenas deve receber a mensagem, mas entender que é com eles e entender o que significa aquela mensagem, o que tu tentou comunicar ali naquela mensagem para eles. Fez sentido a ideia? Então, uma comunicação não basta tu dizer alguma coisa, não basta tu colocar um conteúdo no ar, tu fazer uma postagem e pronto, tá feito o conteúdo. Não, a galera lá do outro lado, ela precisa primeiro receber o teu conteúdo, receber essa mensagem que tu tá comunicando para elas, entender que é com elas, isso é muito importante, principalmente quando a gente fala sobre conexão, que foi no episódio anterior do podcast, o episódio 19, que eu falei a respeito de comunidade. E não só isso, mas a galera do outro lado, ela precisa entender o que tu tá falando. Tá? Então, assim, por que eu tô chamando a atenção já desde o início desse episódio para vocês que a comunicação tem todos esses passos aqui? Porque é através desses passos que eu vou comunicar contigo a ideia principal desse conteúdo de hoje, que é basicamente te fazer refletir sobre esses passos aí no teu negócio. Como que tá a tua como que tá a tua comunicação aí no teu negócio, beleza? Então, o que eu já vi nesses conteúdos? O que eu vi a respeito de comunicação lá nos conteúdos da galera que eu sigo, ou enfim, que me acompanha no Instagram e eu dou uma fuxicada lá no perfil da pessoa. Primeiro de tudo, eu já vi post do Instagram que parece um artigo científico. Galera, eu entendo, assim, de verdade eu entendo essa necessidade que a gente tem, e quando eu falo necessidade eu não tô falando de uma coisa assim pra se aparecer ou em função de ego, mas é uma necessidade de se posicionar como profissional. E aí a pessoa vai lá e coloca uma linguagem muito complexa, tá? Coisas assim, que muitas vezes nem eu que estudei psicologia também, eu não entendo o que está escrito ali. Ou eu não entendo como fazer, uma relação com uma metáfora, alguma coisa que a pessoa tentou comunicar ali no conteúdo dela. Muitas vezes eu entendo que a pessoa está tentando falar alguma coisa, sabe? Fazer uma brincadeira ou, uma metáfora que seja, mas não fica muito claro, entende? Não tem a menor condição de uma pessoa que não estudou 5 anos, 6 anos, enfim, sei lá quanto tempo tu estudou da psicologia, a pessoa que não estudou psicologia muitas vezes não vai entender aquilo ali. Então, presta muito, muito, muito atenção nesse detalhe que não é tão pouquinho, tão pequeno aí no teu conteúdo. Será que o teu conteúdo não está muito complexo na linguagem que tu está colocando ele no ar? Será que os termos... Rômulo, mas como é que eu vou comunicar uma coisa? Como é que eu vou falar de um assunto sem citar os termos técnicos? Eu preciso citar os termos técnicos. Então, se tu não consegue ver saída, a não ser falar o termo técnico, explica de uma maneira mais simplificada o que significa aquilo ali, entende? De alguma forma, tu tem que falar para a pessoa lá do outro lado de maneira que ela entenda. E eu já vi, então, muitos conteúdos que nem eu que estudei psicologia consegui entender direito. Outra coisa que eu já vi nos conteúdos, infelizmente nessa parte da comunicação, foi um conteúdo com uma linguagem muito, muito aberta, que aí tu não tem como saber para quem que era aquela mensagem, aquela comunicação. Ou seja, eu de fora, e ainda mais com esse acréscimo de que eu trabalho com isso, de divulgação e de comunicação, eu consigo perceber muitas vezes para quem que aquela pessoa está tentando direcionar o conteúdo, para quem que foi aquele post. Entende? Eu consigo, através da linguagem da pessoa, reverter aquela comunicação e entender, essa mensagem está tentando ser passada para esse tipo de pessoas aqui, esse grupo, esse público aqui em específico. Mas tem uns conteúdos que não tem, não consigo dizer para quem que é, ou imaginar para quem possa ser, para qual contexto, para qual situação, para qual público,
porque a linguagem está muito aberta, entende? Não está direcionada de uma maneira que a pessoa lá do outro lado entende que é para ela. Lembra ali daqueles pontos iniciais que eu acabei de dizer lá no início do podcast? Que a comunicação, para ela ser efetiva e completa, um dos passos principais é a pessoa entender que tu tá falando com ela. Porque daí tu ganha o quê? Tu ganha a atenção dela. Sacou a ideia? Por isso que é tão importante. A pessoa, ela recebe a tua mensagem, mas não é só porque alguém viu o teu post chegar na tela dele lá no Instagram, por exemplo, que ela vai clicar no teu post. Precisa chamar a atenção dessa pessoa. Precisa comunicar, olha, esse post é pra ti. E muitos dos conteúdos que eu vejo, infelizmente eu preciso dizer isso pra vocês, eu não consigo sentir que foi direcionado para um público ou para um contexto em específico. Então, muito cuidado com isso daí. E se tu tá sentindo alguma dificuldade, algum empecilho nessa parte do conteúdo, nessa tua comunicação, se tu não sabe muito bem identificar o que tá acontecendo para tu não ter os resultados esperados, faz o seguinte, me manda uma mensagem lá no Instagram, @psicólogo Rômulo Soares, e explica pra mim exatamente o que tu tá passando, ou, sabe, mesmo que tu não consiga nem se expressar direito, Rômulo, eu não sei o que tá acontecendo. Tô fazendo isso e isso, não tô tendo os resultados que eu queria, que seriam esse, e aí eu vou te ajudar, beleza? Manda lá uma mensagem, @psicólogo Rômulo Soares, e não fica quebrando cabeça sozinho, tá bem? E por último aqui eu quero dizer pra ti que eu já vi um post que, assim, ó, tem a melhor das intenções. A pessoa, dá pra ver que ela tá tentando, sabe? Pô, um post organizado, poucas frases na legenda, não é aquele bloco gigantesco de texto na legenda que nem dá vontade de ler. A pessoa tá tentando, mas é de uma forma muito robotizada, sabe? Dá pra ver que não é aquela pessoa falando. Mesmo que tem uns que são tão robotizados que mesmo que eu não conheça a pessoa, ou e o que eu quero dizer com isso é, mesmo que a pessoa não tenha um convívio ali comigo no Instagram, não seja da gurizada do treinamento, alguma coisa assim, eu consigo ver que não é daquele jeito que ela fala no dia a dia dela, entende? E aí, logicamente, isso perpassa no post dela, no conteúdo dela. Dá pra ver. Então, sabe, e eu repito, é a melhor das intenções. A pessoa tenta passar o conteúdo, tenta organizar o post, dá pra ver que tecnicamente tá um post legal, mas essa parte da comunicação tá falha, porque tá muito robotizado, tá muito longe, muito distante de ser o jeito daquela pessoa de falar. E aí assim, Rômulo, mas, eu falo com muito sotaque, cara, eu falo a palavra tu a cada 5 palavras. Então, e eu não falo você. Ou seja, é o meu jeito de comunicar. E se eu tentasse falar você, eu não ia conseguir. Ia ficar muito robotizado, ia ficar muito forçado. Não ia ser o meu jeito de falar. E isso ia aparecer muito no meu conteúdo. Tem umas gurias lá da gurizada do treinamento que elas falam uai. Eu acho tão bonitinho. E quando elas colocam isso no conteúdo delas, dá pra ver que é elas. E a gente se conecta muito mais com esse tipo de comunicação que é da pessoa, que não é forçada, que não é robotizada, do que se a pessoa tentar falar um padrãozinho. Daqui a pouco, se tu tenta colocar muita coisinha robotizada na tua comunicação, na tua maneira de falar, daqui a pouquinho tu tá parecendo a mulher do GPS ou a mulher do Google falando alguma coisa. Sério, cuida isso, tá bem? Observa esses pontos que eu falei hoje aqui pra ti no podcast, vê o que tu tá colocando aí no teu conteúdo, vê a maneira que tu tá comunicando, vê a maneira que tá chegando pra galera a tua mensagem, o teu conteúdo, o jeito que tu quer te expressar. Será que eles estão entendendo? Será que eles estão recebendo a mensagem? Será que eles estão percebendo que é pra eles? E principalmente, será que eles sabem o que tu tá dizendo? Com essa pergunta, eu encerro o episódio de hoje do podcast, nosso episódio de número 20 do podcast. Caramba, tá passando rápido pra caramba, hein? E galera, seguinte, se tu gostou do podcast, se tu achou válido o conteúdo, se eu comuniquei alguma coisa pra ti, que tu entendeu que era pra ti e fez sentido aí pro teu negócio, faz o seguinte, compartilha esse podcast com os teus colegas, que eles vão gostar pra caramba do conteúdo, eu tenho certeza, e eles ainda vão te agradecer pela recomendação. Mais uma vez, eu sou o psicólogo Rômulo Soares e esse é o Divulga Psi. Eu falo contigo no próximo episódio, até semana que vem e falou!